E agora eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o psicólogo, o psicanalista, doutor em ciência da linguagem, o doutor Fábio Cadorinho. Ô, doutor Fábio, meu colega, Gisele, maravilhoso. Que prazer. Nossa, que bom, pode ficar à vontade. Primeira vez presencialmente aqui no estúdio, já estive outras vezes de modo remoto, mas é sempre muito bom estar com você. Gostou? Foi bem recebido? Demais, e eu gosto muito desse ambiente porque já tive experiências em televisão e é sempre muito prazeroso para mim. E um baita profissional, você viu? Que bom, obrigado. Bom, doutor Fábio, o excesso de cuidado com os bebês reborn, né, que a gente tem visto aí principalmente em recortes da internet, a gente não está no lado dessas pessoas para entender, mas esse excesso ele indica a necessidade de um auxílio profissional, de algum tipo de patologia, por exemplo? Bom, a gente nunca pode generalizar, tem que ver o caso a caso. Na maioria dos casos, não. Porque a gente sabe que essa relação com um boneco, com um bebê, ela pode ter uma dimensão afetiva, lúdica. Tem muitas pessoas que criam laços a partir dessa afinidade. Então, tem grupos que compartilham, que colecionam. Então, nesse sentido, não. Quando a gente precisa se preocupar, quando essa pessoa que tem esse vínculo com esse bebê boneco, deixa de se relacionar com a vida real, com as pessoas reais e passa a tratar esse bebê, que é um objeto simbólico, digamos assim, de maneira muito literal, como se aquilo de fato fosse a vida real. Aí a gente precisa se preocupar. Sim. Mas nós temos que diferenciar, né? Porque, como eu falei, né? É um recorte que a gente vê na internet, né? Nós temos que analisar casos reais que a gente possa ver. Mas são muitas notícias que eu tenho acompanhado, né? Dessa mãe que levou no hospital, de um casal que realmente está pedindo para uma advogada para a guarda, né, de uma boneca. São muitas situações que a gente está acompanhando, né, e que assim, a gente fica ali em cima do muro, ou é para viralizar, lacrar na internet, ou é real. Pois é, acho que essa é uma boa observação. Sim. A gente não pode afirmar sem conhecer a pessoa, mas existe sim essa possibilidade de algumas pessoas estarem aproveitando o momento que esse tema está em alta, é uma febre na internet, e o algoritmo ajuda a tornar uma febre ainda maior. Então, muita gente está aproveitando o momento para justamente criar situações absolutamente inusitadas, porque essas vão viralizar ainda mais. Então, levar um boneco para um hospital, brigar na justiça pela guarda de um boneco, fazer o parto, mandar para a creche, isso é muito diferente daquilo que a gente esperaria ver. E é óbvio que aquilo que é diferente, que é inusitado, chama atenção e viraliza. Mesmo as pessoas que criticam, elas, ao colocarem o seu comentário, elas fazem aquele conteúdo bombar. Claro. Então, essas pessoas, muitas vezes, falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Então, a gente precisa entender que esse também é um fenômeno, acredito, temporário, está em alta na internet. Com certeza. Porque a experiência com os bebês, essa experiência mais lúdica, mais estética, ela já está aí há décadas. Sim. O bebê reborn existe desde do começo dos anos 90. O Brasil, desde 2020, é um dos países que mais há procura de bebê reborn do planeta. Tá? Eu quero entender, doutor Fábio, se existe algum lado terapêutico nessa relação com esse bebê dentro da psicologia. Pode existir, né? Pode existir, não tenha dúvida. O bebê como esse boneco, esse bebê como objeto simbólico, em pessoas que estão com alguma dificuldade, a gente sabe, por exemplo, que há mulheres, há pessoas que realmente têm dificuldade, muitas vezes, de engravidar. Há situações de luto gestacional, por exemplo, ou alguma dificuldade específica de criar laços. Temporariamente, um boneco como esse, ele pode servir como esse objeto onde eu deposito parte do meu afeto, das minhas experiências psíquicas e com ele elaborar algo para que eu possa ir para o mundo real. Sim. O problema é quando não saio desse lugar. Deste lugar, né? Exatamente. Porque um ser inanimado, apesar de ser simbólico, é um objeto sem vida, né? Mas aí a pessoa, quando está nessa situação, em vez de receber críticas, como muita gente na internet vai lá e critica, essa pessoa precisa ser escutada, porque certamente aí há um sofrimento. Quando a pessoa quer evitar o mundo real, há aí, provavelmente, um sofrimento. Que tipo de sofrimento, ou que tipo de, não sei se é patologia, mas que tipo de problema essa pessoa pode estar passando, né? Claro que a gente está generalizando aqui, né, doutor Fábio? Não estamos analisando uma situação específica. Pode ser a perda de alguma coisa, alguma patologia mental mesmo? Pode ser, pode ser. Como eu te falei, é sempre no caso a caso. Mas tem um fenômeno que eu acho que é do nosso tempo e a gente precisa prestar atenção também, já que estamos falando até de rede social. Muita gente vai para a internet hoje dizer como
você deve ser mãe, por exemplo. Com então certeza. tem o jeito de botar a dormir, o jeito de alimentar, o jeito de vestir, dar autonomia, dar limites. Enfim, é tudo tão regrado, entre aspas, que há muito mais chances de errar. Sim. Já tem aquele velho ditado, nasce a mãe, nasce a culpa, não é? Nossa, muito. Agora imagina... Falo muito sobre isso aqui. Então imagina quando as suas chances de falhar, elas aumentam muito. Então muitas pessoas não conseguem lidar com, olhar para si mesmo como uma pessoa que vai falhar, e aí acabam depositando nesse bebê a oportunidade de talvez fazer uma maternidade ideal. É o tal do tribunal da internet ou os julgamentos da vida real. Exatamente. Porque essa criança, ela não vai denunciar a sua falha como mãe ou como cuidador. Nunca. Então, esse é um aspecto importante que a gente precisa pensar. E, por outro lado, precisamos pensar, por que será que nós estamos idealizando todos os nossos modos de ser? Porque não existe mãe ideal. Não. Existe aquela mãe diante daquela criança. Sim, e aproveitar, doutor Fábio, que você falou sobre isso, a gente está no Maio Furta Cor, que é uma campanha aberta, sem fins lucrativos, com o objetivo de sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna. Estima-se que 25% das mulheres têm depressão pós-parto, doutor Fábio. E tem a ver com esse assunto que você trouxe agora, né? Exato, é bastante comum. Não tem a ver apenas com isso, porque no pós-parto a gente sabe de todas as mudanças psicofisiológicas que acontecem, hormonais, exatamente. Então, esse fator também é importante. Mas junto entra esse aspecto que eu trouxe há pouco, desse medo de falhar diante desse bebê, ou dessa cultura da felicidade e essa imposição de que você tem que criar um filho para ser feliz. Sim. Então nós idealizamos tudo demais. E o que a gente está deixando de olhar? Que nós, seres humanos, somos incompletos. Mas é justamente por ser incompleto que uma outra pessoa cabe na nossa vida. Sim. Tem uma outra situação que daí extrapola um pouquinho a questão da maternidade em si, mas eu acho que as pessoas querem viralizar tudo na internet, a cultura, é a cópia, vou imitar eles ali para ver se me acontece alguma coisa. Tantas coisas a gente poderia trazer dentro desse debate, né? A gente só não pode perder tempo, né? Os nossos políticos perder tempo discutindo isso também. Esse que é um problema sério, porque tem tantos assuntos, de fato, importantíssimos para os legisladores investirem tempo, dedicarem tempo, e a gente está em função desse tipo de situação que, como eu disse, deve ser temporária e é uma febre que daqui a pouco ninguém mais fala. As pessoas que curtem essa atividade, porque é uma experiência sensível, estética, lúdica, vão continuar, mas eu acho que a gente tem coisas bem mais importantes para pensar. Mas o que fica de lição e de legado, se é que podemos dizer assim, dessa nossa discussão aqui, por exemplo, hoje, é a atenção à saúde das pessoas, à saúde mental, né? Se você perceber uma coisa assim na sua família, vá lá, procure mostrar à pessoa que ela precisa de ajuda. Exato. Né, doutor Fábio? Eu acho que é muito importante isso. Essa pessoa, se realmente tem essa conexão com esse objeto inanimado, que é esse boneco, e não consegue transferir isso para outras pessoas e estabelecer relações com o mundo real, de fato ela precisa ser escutada. Doutor Fábio Cadorim, doutor com letra maiúscula, é muito bom. Estamos em interação. Antes de agradecer a sua presença aqui, tem interação, Camille? Dá para colocar na tela? Vamos colocar na tela então aí, ó. Olá, Gil, o dia aqui em Jaguaruna está lindo. Um clima bem agradável sobre os bebês reborn, fim dos tempos. Pessoas doentes ou carência. Espero que isso não vire algo normal e aceitável. Volta aqui, né? Pessoas doentes ou carentes. Eu acho que o doutor Fábio respondeu, né? A gente até pode dizer que algumas pessoas estão carentes e tem no bebê reborn alguém que nunca vai te criticar, que nunca vai dizer que você está errado. Então pode ser algum tipo de carência. Assim. Mas, repito, não dá para dizer que necessariamente é patologia. Pode haver alguma, mas não necessariamente. Boa tarde, Gisele. Márcia Soares. Sobre a matéria do bebê reborn, a que ponto chega a loucura das pessoas? Olha, tá sinistro isso. Obrigada, Márcia, obrigada. É inacreditável muita coisa, né? Letícia, Fábio, muito divo. Sou aluna dele da terceira fase do curso de jornalismo. Um profissional excelente, muito querido. Manda um beijo. Beijo, Letícia. Obrigado pelo carinho da audiência. De divo também, né? Que bom. Quando os alunos mandam o carinho, é porque o negócio está indo. Então, que bom. Obrigado. Obrigada pela presença mais uma vez e volte sempre, doutor Fábio. É sempre um prazer estar aqui quando chamar. Valeu.